Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, o Senhor quer nos alimentar com a sua palavra. Então, que nós possamos celebrar com fé e alegria na certeza de que Ele caminha conosco. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 11. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto é, aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodonitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, essa primeira leitura, São Paulo aborda o segundo dos 3 abusos da comunidade de Corinto. Submeter questões litigiosas entre os cristãos aos juízes pagãos. O desejo de conseguir a condenação do próximo coloca em questão a caridade e o bom nome da comunidade cristã. São 2 coisas nefastas: submissão da igreja ao mundo e cedência à injustiça. Segundo o apóstolo, é melhor sofrer injustiças do que prejudicar o irmão. A comunidade celestial deve ser entendida como fraternidade reunida em torno de Jesus Cristo. Somente assim poderá dar testemunho de relações interpessoais pautadas na fé e no amor cristão. Então, que nós possamos sempre termos atitudes de fraternidade, de caridade para com todos. Que a gente possa realmente fraternidade em torno, que a gente possa realmente sempre, cada vez mais amarmos e sempre nos respeitarmos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente e de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então, no Evangelho hoje, Lucas diz que Jesus subiu a montanha para rezar. Montanha é lugar que une a terra ao céu. É lugar de proximidade com Deus. Essa é a simbologia da montanha. Além disso, a montanha é lugar de culto e oração. Assim, vemos Jesus no monte em oração, ciente que o Pai o ama e Jesus acolhe sua vontade.
É o filho encontrando-se com o pai e diante do pai compreende sua missão, salvar a humanidade e o mundo que o rodeia. É para essa missão, e para essa missão ele escolhe e envia outros, tornando os apóstolos 12 colaboradores. Então, depois desce com eles para estarem junto ao povo que os espera. Oferece-lhe vida nova e o liberta dos seus males. Então, que nós possamos, né, sempre, cada vez mais, acolher a missão, né? Essa missão dos apóstolos hoje é a nossa missão também. Então, que nós possamos acolhê-la com bastante fé e alegria e que nós possamos sempre anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.